Neste momento, convido o excelentíssimo deputado Vitoriano de Abreu, juntamente comigo o radialista João Costa e também representando o doutor Vericinho, o vereador Marcos Bandeira, para entregarmos a medalha de mérito jornalístico Assis Chateaubriand ao radialista Clemildo Brunet. Neste momento, convido o radialista Clemildo Brunet para proferir o seu discurso de agradecimento. Com a palavra, o radialista Clemildo Brunet. Excelentíssimo senhor deputado Janduí Carneiro, presidindo esta sessão. Excelentíssimo senhor deputado Vitoriano de Abreu. Excelentíssimos senhores desembargadores Rafael Carneiro Arnaud e Antônio Elias de Queiroga. Excelentíssimo senhor juiz Ronaldo Queiroga. Excelentíssimo doutor Severino Coelho Viana, promotor de justiça. E excelentíssimo senhor vereador da minha terra, Marcos Bandeira, representando aqui tanto a Câmara Municipal de Pombal, como também o propositor desta comenda, o doutor Vericinho, a quem muito eu agradeço pela lembrança de ter escolhido o meu nome para ser homenageado com a medalha Assis Chateaubriand. O dia de hoje é dedicado ao radialista. Foi instituído oficialmente no Brasil pela Lei Federal número 11.327, de 24 de julho de 2006, porque o Dia do Radialista era comemorado antes, no dia 21 de setembro. Foi sancionada, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em homenagem a um radialista que era compositor, músico, advogado, redator, humorista, apresentador, repórter, produtor, pianista, mestre de cerimônias, entrevistador, narrador e comentarista de futebol. Ari Evangelista Barroso, ou simplesmente Ari Barroso, de saudosa memória. Hoje, aniversário de nascimento de Ari Barroso. Então, foi em homenagem a ele, instituída a lei do Dia do Radialista para esta data. Vou cortar alguma coisa aqui do que tinha feito, porque o horário... Quero agradecer ao Rogério pela deferência especial que ele fez para conosco. Eu pedi só para transmitir o discurso de encerramento e de abertura do proponente, mas ele mandou transmitir tudo. Então, está quase na hora da rádio lá encerrar também esse horário. Mas jamais deixaria de citar grandes vultos na política, na cultura e na arte a nível nacional, como o senador Rui Carneiro,
o deputado federal Janduí Carneiro, o deputado federal Carneiro Arnaud, os deputados federais Ademar Pereira e Adaldo Pereira, o economista Celso Furtado, o cordelista Leandro Gomes de Barros, o poeta Belarmino de França, os pesquisadores e historiadores Wilson Nóbrega Seixas, Werneck Abrantes de Oliveira, Gerdivan Nóbrega de Araújo, Inácio Tavares, o grande patrimônio da educação pombalense, professor Arlindo Ugolino, além dos desembargadores Rafael Carneiro Arnaud, Antônio Elias de Queiroga e Plínio Leite Fontes. Já disseram muito a meu respeito, eu ia dizer alguma coisa aqui, mas vamos citar ainda, permitam citar alguns nomes daqueles que constituíram a verdadeira escola do rádio. Aliás, denominaram isso de escola do rádio sem eu saber, porque só chegamos a descobrir depois que os frutos apareceram, não é? Aí está o banner do Lorde Amplificador, uma homenagem que foi feita em 2010 ao Lorde Amplificador na festa do Rosário, no encontro dos amigos de Pombal, dos filhos e amigos de Pombal. As fotografias daqueles que puderam, nos foi possível colher as fotografias, todas aí, todo esse pessoal aí passou pelo Lorde Amplificador. E aqui desse lado, embora não tivéssemos hoje esse cliquezinho que tem todo mundo com a máquina na mão, tirando fotografia, mas ainda conseguimos aí, do Leó fotógrafo, através de Werneck Abrantes, algumas fotografias em que o Lorde está presente. Ali com o doutor Atencio Bezerra Vanderlei, eu estou fazendo a cobertura da chegada do fogo simbólico na cidade de Pombal. Tem outra parte ali, a inauguração, um dia comemorativo do Dia do Trabalho, aí em que está o juiz de direito, João Targino, doutor João Targino, fazendo o discurso, eu com 20 anos de idade, segurando o microfone para ele falar. Tem outras ocasiões aí, na época da prefeitura, na gestão de Hildo Arnaud, em que eu estou presente também com o Lorde Amplificador, fazendo essas coberturas. Ali o professor Arlindo Ugolino, hasteando a bandeira nacional, no dia 7 de setembro de 1973, parece, lá na fotografia está 73, ele hasteando a bandeira, e eu já no fim da fotografia, bem magrinho, está lá, esse magricelo que está lá. Então, nós temos, eu queria enaltecer aqui, compartilhando com os demais que participaram comigo e que eles mesmos denominaram de escola do rádio. Eu nunca pensei na minha vida que eu estava fazendo uma escola do rádio, nunca, jamais. Só vim descobrir isso agora com essas homenagens que vêm aparecendo. Então, eu queria enaltecer aqui, me permita a mesa, permita aqui o auditório, a citar alguns nomes, como Maciel Gonzaga de Luna e seu irmão Marcilon Gonzaga. Maciel hoje está assumindo a Procuradoria Jurídica do município de Pombal. Ele se aposentou e veio para Pombal e veio nos ajudar também em um outro empreendimento. Citar aqui João Costa e José Costa, que ambos aqui presentes. Paulo Abrantes de Oliveira, seu irmão Carlos Abrantes, também contribuíram naquela época. Salles Dantas, professor José Cesário de Almeida, que por um motivo muito superior não pôde comparecer, era a satisfação dele estar aqui conosco, mas não teve jeito para vir devido às suas obrigações ocupacionais. Ainda mais o Severino Coelho Viana, ele não disse, mas eu vou dizer agora.
Severino Coelho Viana foi o primeiro escritor, o cronista, chamava-se cronista na época, a escrever as crônicas para o Lorde Amplificador. E nós líamos, então, as crônicas que Severino Coelho Viana fazia, então ele faz parte desse quadro. E a foto dele está aí também no meio desse pessoal, né? Horácio Bandeira, o grande Horácio Bandeira, que depois tornou Boca Quente lá de Cajazeiras, né? Horácio Bandeira também. Francisca Gleuma, que é uma senhora que está aí na fotografia aqui também. Genival Torres Dantas, este cidadão, filho de Pombal, ele é um empresário hoje bem-sucedido lá em Navegantes, em Santa Catarina. E o seu irmão, de saudosa memória, Genildo Torres Dantas, também do Lorde Amplificador. Eurivo Donato, quem não conheceu Eurivo Donato? Michuruca, todos conheciam por Michuruca. Né? Gregório Dantas, o reverendo Jonatas Barros de Oliveira, de saudosa memória, tantos outros. O reverendo Jonatas está ali também. Ele foi quem abriu as portas da televisão em Pombal, chegar ao sinal da televisão. Foi reverendo Jonatas, e Pombal pôde assistir o homem chegando à Lua, por causa do reverendo Jonatas, que colocou a antena que ele sabia muito bem fazer, e todo mundo foi lá para o alto do cruzeiro assistir a chegada do homem à Lua. Bom, eu comecei, como já disse aqui, em difusora, e depois a carreira seguiu, quando eu me tornei locutor, com uma voz ainda infantil, na difusora de Raimundo Sacristão. Né? E Zé Hilton, eu fazia o controle, Zé Hilton era o locutor. E Zé Hilton me incentivou para entrar também na locução. Mas eu queria destacar, ainda neste momento, um detalhe muito importante sobre a comunicação. Vejo hoje a comunicação, de um modo geral, com um avanço tecnológico impressionante. Isso é preciso que se diga, que na época que nós trabalhávamos em serviço de alto-falante, não tínhamos a tecnologia que hoje se tem. E que os valores humanos tornaram-se potenciais. Por quê? Tínhamos a preocupação de ouvir as grandes emissoras de rádio, Rádio Tupi do Rio, Rádio Globo, Rádio não sei, e queríamos fazer como eles faziam. Embora que dissesse, não, estava copiando, mas queríamos fazer. E aprendemos assim. Então, fazíamos uma transmissão radiofônica com enorme dificuldade, muitas vezes com o som deixando muito a desejar. Mesmo assim, tínhamos um profissionalismo, uma dedicação, até mesmo um amor incontido por aquilo que fazíamos. Ninguém ganhava dinheiro, não. O pessoal mesmo que estava comigo dizia, não, Clemildo, vamos investir na difusora. Você compra disco, você compra microfone, o que precisar de material, você vai comprando. Porque cada um tinha seus pais que os sustentavam. Era uma época assim. Olha, veja bem, já naquela época, transmitíamos vaquejada, partida de futebol, a missa dominical, o culto evangélico e até mesmo, imaginem os senhores, programas de auditório direto do Cine Lux de Pombal. Então era isso que chamam a escola do rádio. Agradeço ao deputado Vericinho, como já disse, pela comenda, e agradeço pela disposição do deputado Janduí Carneiro em fazer a entrega. E ele me consultava, qual a data que você quer vir receber a medalha? Eu disse, bote dia 7 de novembro, dia do radialista, que me cabe muito bem. E nisso eu fiz para homenagear os radialistas de antes e os radialistas de agora e os radialistas do futuro.
Queria também, neste momento, falando sobre os dias atuais, hoje aposentado, fico à distância, observando um rádio envolto de modernas tecnologias. Muitos jovens empreendedores na arte da comunicação, nomes do empresariado, onde faço questão de citar Carlos Rogério Vieira, que tem investido na Rádio Liberdade de Pombal. Quem vai aos estudos da Rádio Liberdade de Pombal vai sentir que está em um estúdio de uma rádio de capital. Muitos microfones para muitos serem entrevistados lá. Diretor-presidente da Rádio Liberdade está aqui presente. Eu agradeço a presença, além dele se fazer presente aqui, prestigiando este evento, nos deu a rádio para transmitir. Eu pedi só o discurso de abertura e encerramento, mas ele disse não, mandou transmitir tudo. Muito obrigado, viu, Rogério? Meu agradecimento. Também outros que eu queria citar aqui. Francisco Lima Pereira, diretor-presidente da Rádio Maringá FM, que também tem feito empreendimentos, investido naquela rádio, que continua lá. Bertrand Chaves, colega de profissão, que começou comigo no Lorde Amplificador. Bertrand Chaves tem uma rádio comunitária em Pombal e está fazendo um programa. Uma certa vez, João Costa disse assim, aliás, foi o desembargador Rafael, que homenageava Bertrand numa sessão lá da Câmara Municipal de Pombal, e ele disse que o Bertrand Chaves hoje era o Clemildo daquela época. Estava investindo em uma rádio em Pombal. Finalmente, meu muito obrigado a todos, e só me resta, acima de tudo, agradecer a Deus, né? Porque eu estive à beira da morte e tenho um testemunho bem forte dessa realidade, pelo um versículo bíblico que eu orei a Deus e pedi ao Senhor o que estava acontecendo comigo. Ele disse, a tua vida será mais clara do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. Essa foi a promessa bíblica que eu recebi, e estou constatando que Deus é fiel e tem cumprido comigo. Eu tenho sido infiel com Ele, mas Ele é fiel comigo. Então, meu agradecimento também à minha dileta esposa, Naua Sirlene, e não deixei a comunicação, doeu muito deixar o rádio por motivo de saúde, doeu muito, mas eu tinha que inventar outra coisa. Se gosto de comunicação, fui para a rede mundial de computadores, a internet, montei um blog e disse, agora vou escrever aqui o que eu dizia no microfone. Vou agora me tornar, não, um escritor, mas fazer a vez do que eu comentava em rádio, vou comentar agora nas escritas. Então, instalei um blog. E chega Maciel em Pombal e apresenta um projeto. Clemildo, vamos fazer um jornal impresso? Ora, eu disse, Maciel, os jornais de impresso estão fechando por aí afora, mas vamos fazer. E aí eu abracei a ideia, está aqui, foi lançado na Festa do Rosário, o jornal Alto Sertão. Tem aqui o registro dos desembargadores, viu? Foram receber a comenda lá em Pombal, né? Foram homenageados na Festa do Rosário, e foi um sucesso na Festa do Rosário esse jornal. E o pessoal já está procurando a segunda edição. Só que Marcel disse, não, vamos fazer a segunda edição depois da sua comenda, para a gente registrar tudo. Então, meu muito obrigado. Eu agradeço a disponibilidade do Chico Cardoso. Saí lá de Cajazeiras, é um grande amigo, é um potencial na região, me tem uma grande consideração. Não há uma festa lá na terra dele que ele não me convide. Então, ele me cobra mesmo para ir lá. Eu agradeço, viu, Chico? Reconheço
a sua presença aqui. O Jurandir Ortega também, que eu já disse a ele no comentário lá no Facebook, eu me espelhava em Jurandir quando eu era pequeno. Jurandir locutor na década de 50, na difusora do Cinelux, e eu já olhava a Jurandir e falava, eu digo, um dia eu vou ser como esse cara, vou chegar lá. Eu quero também dar uma palavra aqui, a esposa do Cesário está aqui presente, eu gostaria que ela ficasse de pé aí para que toda a plateia conheça. Cesário de Almeida, que passou pelo Lorde Amplificador. Obrigado, viu, querida? Passou pelo Lorde Amplificador, Cesário de Almeida, veio para a Rádio Integração do Brejo, eu mandei uma carta de recomendação, ele já tinha uma certa prática, passou em primeiro lugar. Olha, o Lorde Amplificador tem uma história extraordinária. Foi uma difusora que transmitiu a Copa do Mundo. Mas como pode, Clemildo, uma difusora transmitir a Copa do Mundo? Ora, via rádio, a Copa de 1970, no México, nós arranjamos patrocínios e fomos transmitir. E o pessoal ficava assistindo a televisão e queria o áudio do Lorde Amplificador. Por quê? Porque a narração do futebol no rádio é rápida. Então eles achavam melhor que fechasse o volume da televisão lá na Praça Pública, em Pombal. O público ia para lá, fechava o volume da televisão para escutar a difusora, transmitindo a Copa do Mundo de 1970. Fizemos muitas proezas, foi, João? João é que sabe contar aí. Olha aí, essa que ele contou, da primeira transmissão que ele fez ao vivo do programa Roberto Carlos. Quer dizer, estávamos avançando no tempo, sem saber que mais adiante os meios de comunicação teriam os recursos que nós precisávamos no passado. Esses recursos de hoje, se estivessem nas nossas mãos, no passado, nós não seríamos simplesmente radialistas, nós seríamos os gênios do rádio. Obrigado.